partir de agora, Real Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo o que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Muito bem, de volta aqui na programação da 90.1, agora 16, faltando para as 11, Real Entrevista. Para você que está no rádio aí, para você que está na net, acessando a gente real.fm.br. Hoje a gente está aqui com o Kelson Douglas, ele que é diretor aí de Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. A presença também de Rodrigo Guerra, nosso diretor-geral, Gilson Fernandes, nosso editor-chefe do jornalismo. Senhores, começando aí pelo nosso amigo Kelson, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia a todo mundo, como está ouvindo, vendo. Eu vou te pedir um favor, só chegar um pouquinho mais próximo do microfone ali. Assim? Isso, ótimo. Beleza, obrigado, viu, Sandro? Tem uma assessora para assuntos aleatórios ali de microfone, que é o Sandro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sato. Bom dia, Kelson. Arrumou aí? Pronto. Já comecei perguntando pro Kelson, falar um pouco sobre a experiência dele no ramo aí. A gente estava conversando aqui fora do ar, é extenso, um pouco sobre a carreira dele, podemos dizer assim. Quem é o Kelson? Conta aí para os nossos ouvintes, além do diretor de tecnologia da Prefeitura de Ouro Preto. Então, eu sou publicitário, eu peço perdão para todo mundo por causa disso. Ser publicitário não é lá melhor que todo mundo, mas eu sou publicitário, trabalhei com publicidade digital em BH há muito tempo, assim, durante 20 anos trabalhei com isso. Também produzi conteúdo, aí tive um blog de cultura e entretenimento que fez parte da MTV Brasil e da Super Interessante também, do portal da Super. E aquele negócio que rolou no mercado de comunicação digital de BH, que foi ali por volta de 2012, 14, começou a aparecer muito startup lá, por causa do São Pedro Velho, que tem lá em BH e tal. Eu acabei fazendo alguns trabalhos com esse pessoal das startups e fui indo bastante para esse caminho de inovação e tecnologia. Mudei para cá, para Mariana, para Ouro Preto, em 2018, e aí eu criei o Valim, Vale dos Inconfidentes, que é a comunidade local de inovação e tecnologia. A gente fez alguns eventos junto com o Google, entre outros nomes aqui na região. E aí, por causa dessa expertise que eu fui tendo ao longo dos anos e também trabalhando com desenvolvimento econômico com algumas prefeituras, eu acabei parando aí na equipe do Felipe Guerra, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Diretoria de Inovação e Tecnologia por lá, para a gente dar uma acelerada nesse caminho de diversificação econômica aqui na região. Kelson, antes da gente falar sobre diversificação econômica, eu queria trabalhar com vocês alguns conceitos. Muita gente que está ouvindo a gente ouve falar startup e fica, startup, qual que é a diferença da startup para uma empresa normal? Porque, às vezes, termos em inglês que é comum usar nesse mercado confunde um pouco a cabeça da galera. O que é uma startup? Vamos dar uma abrasileirada no termo. Boa. A startup é uma empresa que trabalha com um produto, um serviço inovador para a resolução de um problema. Então, por exemplo, uma padoca não tem como ser uma startup. Mas um Uber que mexe na parte de mobilidade e transporte, ele consegue ser uma startup. Só que aí tem uma questão. A startup ela precisa ter uma solução inovadora para um problema. Segundo, ela precisa ser escalável, ou seja, aquele negócio ele tem que fugir da localidade, tem que servir para vários lugares ao mesmo tempo. E o terceiro, quando uma empresa, uma startup, ela cresce demais, ela começa a ter 1.000 funcionários, 500 funcionários, não dá para dizer mais que ela é uma startup e nem se ela já tem muito tempo de carreira. Então, por exemplo, a gerência net que a gente tem aqui em Ouro Preto, ela pode até ter começado como uma startup, mas a partir do momento que ela já tem 13, 14 anos de existência e com 300 funcionários já não é mais uma startup. E tem alguma diferença fiscal entre startup e empresa normal? Pagamento de imposto? Hoje em dia o governo federal ele lançou uma lei nos últimos anos que sim, ele dá alguns benefícios para as startups. E a startup ela não tem bem um benefício assim, vindo do governo sempre, mas ela tem um diferencial de mercado, né? Se realmente ela é boa e consegue entregar um resultado diferente e que é desejado pelo mercado, que aí também tem vários pontos que a gente pode conversar a respeito, ela consegue sim ter um benefício de sair na frente de empresas tradicionais. Agora, é bom pensar o seguinte, inovação não necessariamente é tecnológica,
Isso que eu ia te perguntar. Tem que estar sempre ligado à tecnologia? Não. Não, dá pra inovar sem ser... É muito difícil. Muito hoje. difícil, né? Beira o impossível, mas tem mercados que conseguem inovar sem ser necessariamente digital. Por exemplo, até a década de 80, essa história é muito doida, cara, mas até a década de 80 não tinha self-service. Você ia num restaurante, não existia o restaurante self-service. Isso é uma criação de um Belo Horizontino, inclusive. É mesmo, que legal. O self-service foi uma inovação. A gente até, quando era mais novo também, na padaria era sempre atendente. Isso de você pegar o seu próprio Sim. pão e colocar um negócio novo. Então, tem mercados que conseguem se inovar, não necessariamente com tecnologia. Mas isso acontece, igual o McDonald's mesmo lá atrás, o jeito com que ele faz a produção foi uma forma inovadora. Sim. E tal. Não necessariamente você precisa ter uma inovação digital. Mas, repito, é muito difícil não ser digital ou não ser com algum tipo de tecnologia, nem que seja assim, biotecnologia também, mas é muito difícil. Tá. A Prefeitura de Ouro Preto lançou, né, um programa para atrair empresas de tecnologia, correto? E acho que é inovador isso no Brasil. Acho que a primeira cidade tem um guia, né, para atrair essas empresas. Conta um pouco pra gente sobre esse projeto aí de atrair essas empresas aqui pra cidade. Esse projeto é bem massa mesmo, assim. O que acontece? Aqui em Ouro Preto a gente já tem algumas empresas grandes de tecnologia que impactam muito no PIB da cidade. Sim. Não é todo mundo que sabe, mas assim, hoje o setor de tecnologia e inovação é o terceiro, depois da mineração, que mais devolve tributos para a prefeitura. Então, assim, eles são realmente importantes para aqui. A mineração é o segundo ou o terceiro? Mineração é o primeiro, e aí depois vem a construção civil, que também é bem ligada à mineração, o setor de saúde, e aí vem a tecnologia. Então, é um setor bastante importante. Eu acho que a gerência NET, se eu não me engano, é a terceira maior pagadora de impostos aqui da cidade. Ela tá entre as que mais devolve tributos, até porque hoje a gerência NET é uma hold, né? Ela tem várias outras empresas ali dentro, como a Eva, a Lestra, que é lá de Cachoeira do Campo. Então, assim, a gerência NET ela é grande, tem a Stiling, que foi comprada por uma empresa lá de BH recentemente, por 60 milhões, se eu não me engano. E tem a Uso Mobile também, que é uma empresa gigante daqui. Só que a gente precisa de ter mais empresas de tecnologia. E aí vem a sacada do guia, que é a gente, além do guia, criou também um núcleo de atração de empresas para cá. E aí eu falo que é tipo uma tropa de elite de atração de empresas, sabe? A gente junta várias pessoas que entendem no mercado local para trazer empresas de tecnologia. Por que não fazer de empresas tradicionais de todos os tipos? Porque a gente quer focar nesse caminho da diversificação. Por quê? Além da tecnologia ela pagar salários melhores, elas conseguem devolver tributos e conseguem pagar salários ótimos num espaço menor do que outras empresas tradicionais. Então, com pouco espaço, você consegue pôr um conglomerado de pessoas que trabalham, ganham bem e que trazem benefícios para a cidade, benefícios reais, fora que a indústria 4.0, mais moderna. Então a gente fez esse guia, que é o primeiro de uma prefeitura do país, onde a gente foca em atrair empresas de um segmento específico. E o melhor, o guia, ele vende Ouro Preto também como um lugar bom de se viver, que isso é importante. Então a gente vende Ouro Preto como uma cidade criativa. Isso é um dos pontos mais importantes, porque quem trabalha com tecnologia, trabalha numa indústria criativa. Sim. E quem ganha um salário cabuloso e trabalha o tempo todo criando inovação, você quer morar esse tipo de lugar legal, né? Um lugar legal. Então, assim, Ouro Preto, eu dei até uma sondada. Ouro Preto é uma das únicas cidades da região que nesse mês que passou, que era o mês da comunidade LGBTQI+, e tal, foi uma das únicas cidades que realmente abraçou a diversificação, a diversidade das pessoas aqui da região. Nenhuma outra prefeitura local sequer fez um post no Instagram falando desse mês. E quando você vai trabalhar com um negócio que envolve diversidade do pensar e das pessoas, você não pode ser uma cidade careta, sabe? Não pode ser uma cidade atrasada. E nesse ponto, Ouro Preto sai na frente. No ponto de natureza, a gente quer focar cada vez mais nisso na cidade. Então tem atrativos naturais. Esse final de semana eu passei com minha família lá no Parque de Itacolomi e é cheio de atividade muito por lá pra legal, fazer. É muito legal. Tem esse tipo de coisa por aqui. A gente tem vários festivais, igual agora tá falando do Festival de Inverno, já teve Cine OP, entre outros. Então tudo isso, na hora que você bota um caldeirão, junto com restaurantes legais,
com tudo que tem na cidade, você consegue atrair essa mão de obra criativa para o lugar. Então a gente tem tudo, por exemplo, que em Belo Horizonte também tem, hoje em dia. E fora... E tá do lado de Belo Horizonte tá do lado. também, O que não né? tiver aqui, a pessoa pode ir lá e voltar sem ter o problema de morar numa cidade com índice de violência alto. Às vezes a pessoa que mora em Belo Horizonte determinado bairro lá pode demorar o mesmo tempo que a gente pra chegar no centro lá, por exemplo. Verdade. Não, minha mãe mora lá no Barreiro, por exemplo. Quando eu saía da casa dela e ia trabalhar, na época eu trabalhei na FUMEC, fazendo o primeiro portal de comunicação deles. Eu levava mais tempo do que pra chegar em Ouro Preto. Danado também, né? Isso que você tá falando de Ouro Preto é importante que pra cidade do tamanho que tem muita coisa por ser Ouro Preto, né? Então tem a UFOP que ajuda na qualidade de vida também, restaurantes que você não acha em cidades desse porte, por ser Ouro Preto, que é histórica, então o turismo é forte. Então é um ponto bem legal. Mas eu queria falar com você agora do local onde parece que vai ser a antiga fábrica de tecidos, foi hospital de campanha também, ali que vai ser o ponto, tipo um co-work que vocês vão fazer ali? Não, na verdade, o que acontece? Ali teria um parque tecnológico e a gente hoje tem visto que tem outros lugares que podem ter o que a gente hoje chama de hub, o hub de inovação da cidade. Vamos lá, temos pra galera, hub. É um hub. O que é um hub? O hub é um local onde várias empresas se juntam e aí tem o cowork também, tudo lá dentro para desenvolver tecnologia. A gente vai ter isso, inclusive, ligado a um dos maiores parques tecnológicos da América Latina, que é o Porto Digital. A gente está fazendo já essas conversas com eles para ter o primeiro projeto do Parque Tecnológico do Porto Digital fora do Nordeste. E eles são, assim, gigantes, tem mais de 18 mil pessoas empregadas por lá, grandes empresas do mundo estão lá, a gente está fazendo esse braço para cá. E aí a ideia que a gente tem ventilado hoje em dia é o seguinte: se a gente tem um espaço para ser um parque tecnológico, como seria na fábrica de tecidos, a gente meio que tem um espaço na cidade onde é desenvolvida tecnologia. Só que Ouro Preto, com a UFOP, com o IF desenvolvendo tecnologia, com a prefeitura tomando a frente desse fomento e as empresas crescendo, a cidade pode ser o parque tecnológico, que é o caso que aconteceu em Santa Rita do Sapucaí. Ao invés deles, eles têm um parque, têm um espaço, têm um cowork, têm um hub, mas a cidade se transformou no parque. A empresa cresce e vai precisar procurar uma sede própria, digamos assim. Exato, a cidade se torna um parque tecnológico. E Ouro Preto hoje tem condições, porque a gente já tem cerca de entre 500 e 700 pessoas empregadas em empresas de base tecnológica. A gente já tem a tecnologia impactando positivamente no PIB, a gente já tem a prefeitura tomando frente agora com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da liderança desse desenvolvimento de tecnologia local, e a gente tem as empresas âncoras, que são as mineradoras e outras empresas de construção, que inclusive querem fomentar tecnologias aqui que não apenas da própria mineração. Num papo que a gente já teve com o pessoal da Gerdau, com o pessoal da Samarco, que eles falam, olha, vamos falar de tecnologia dentro da mineração, vamos falar de reaproveitamento de rejeito. Ótimo, só que eles já levam esses pedidos de tecnologia envolvendo reaproveitamento de rejeito para a FIENG Lab, que tem lá em BH, e para o Mine Hub, que tem lá, que é um hub que desenvolve só tecnologia para mineração. No entanto, eles querem diversificar o que eles estão fazendo. E para isso, eles estão contando com a gente, para eles também aqui poderem falar sobre construção civil, tecnologia, startups para construção civil, para mobilidade, entre outros que a gente já tem conversado. Então aqui vai ser algo que, até com a ajuda das mineradoras, a gente vai conseguir diversificar. E aí a gente entra em outro conceito, que é cidade inteligente. Necessariamente, essa questão de Ouro Preto ser um grande centro, um polo de tecnologia, se transformaria numa cidade inteligente ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Gil, só antes de ele responder isso, quero deixar... Então também não tem mais essa ideia de usar o parque lá, a fábrica de tecidos como um parque tecnológico? Foi descartada essa ideia? Não, ela pode ser usada. Aquele é um espaço bom, a UFOP pode utilizar aquilo ali quando possível, quando eles conseguirem utilizar aquele espaço, está aberto para eles utilizarem, se for o caso, mas a cidade vai ser um parque tecnológico, que aí a gente independe de ter a gente se torna um. Ok. Pode responder do Gil, sabe? Cidade inteligente. Então, quando a gente fala de cidade inteligente, eu acho meio tenso, porque Ouro Preto já ganhou selo não, né? Mas entrou aí
no top 100 de cidades mais inteligentes do país 5 vezes, entre as 100 mais. E quase ninguém fica sabendo o porquê que isso aconteceu e onde está essa inteligência. A questão é que cidade inteligente, todo mundo imagina uma coisa meio os Jetsons, né? Carro voador, robô te atendendo na porta e tal. Só que cidade inteligente, na verdade, para você se tornar uma cidade inteligente hoje, tem a BNT. E ela tem cerca de 80 pontos que envolve desde reciclagem, envolve velocidade de internet, o tanto de pessoas a cada 1.000 habitantes que tem graduação. Então tem muitos pontos que fazem com que uma cidade possa ser inteligente. Aí nesse ponto, Ouro Preto entra muito por causa da governança, por causa da UFOP e do IF juntos, por causa da academia, entre outros. Então, cidade inteligente é uma cidade que funciona bem com os recursos que tem. É porque, na verdade, Kelson, caros ouvintes, existe, né, nós podemos enxergar esse termo cidade inteligente de duas formas. Primeiro, esses pontos que o Kelson frisou aqui, falando com a gente, que é a questão, podemos dizer, da qualidade de vida que a população tem. Porque não tem como uma cidade, vamos pegar um exemplo, uma cidade que tem problemas, uma cidade que é precária, e transformar ela numa cidade 100% inteligente. Você vai fazer adequações que dependem das indústrias que estão ali presentes, das instituições de ensino e da administração pública, no que se refere ao tratamento de esgoto, à internet, ao nível acadêmico das pessoas. Mas hoje nós estamos vendo muito, tanto o governo do estado, quanto as prefeituras, quanto até mesmo a iniciativa privada, no que se refere à construção de bairros inteligentes e condomínios inteligentes, que são construções que proporcionam espaços de lazer, ao mesmo tempo com a atração, né, de pequenas empresas para essa localidade, ou a instalação da sede de uma empresa inteligente dentro do condomínio, tudo isso dialogando principalmente com as questões da natureza, com a questão da reciclagem do lixo, tratamento da água e etc. Então são coisas que a gente pode enxergar duas vezes. Melhoria daquilo que já existe e uma construção melhorada daquilo do que está por vir. Acho que o ponto, o Ouro Preto está como cidade inteligente, pelo que você falou, muito por conta da graduação, da UFOP, do F. Como trazer isso para realidade, para melhoria da vida das pessoas? Então, o Ângelo Osvaldo, ele assinou na última semana, por exemplo, uma lei para o 5G aqui, que foi uma proposta aí do vereador Vantuí. E essa assinatura dessa lei, por exemplo, faz com que a gente tenha um ambiente legal para receber essa tecnologia, só que aí é bom ter o pé no chão. Essa tecnologia não vai chegar amanhã, sacou? A Anatel, ela tem um período para trazer o 5G para as cidades, então eles têm uma meta a cada 100.000 habitantes. Então, Ouro Preto, nas cidades pequenas, tende a ser uma das primeiras a receber essa tecnologia. Então, por exemplo, quando a gente fala de 5G, a gente está falando de conectividade em alta velocidade para pessoas que vivem em distritos, que vivem em lugares que hoje a internet não chega direito, seja por fibra ótica ou por outro motivo, por outro caminho. Então, assim, isso é um movimento que a cidade vai ver, né, quando começar a ter a implementação do 5G. Agora, tem outros caminhos também. Quando a gente lança um guia e com esse guia a gente usa ele como ferramenta, com um núcleo de atração de empresas de tecnologia, mais pessoas serão empregadas no mercado de tecnologia. Então começa a fazer mais sentido. Agora, um ponto que a gente conversa bastante lá dentro da secretaria é que hoje as empresas de tecnologia têm uma escassez de mão de obra. Sim. No mundo inteiro tem escassez de mão de obra. E aí o que acontece? Se a gente fica com várias empresas de tecnologia que tem várias vagas abertas e não consegue empregar os ouropretanos nessas empresas, a gente tem um problema. Então, a gente também está pensando mais na frente em como trazer as pessoas que já moram aqui, como profissionalizá-las para elas entrarem nessas empresas. Né? Isso. E aí não é falar de capacitação de uma forma vazia, é falar na prática, na real, sacou? Como que o pessoal da quebrada vai trabalhar numa empresa que paga 10 mil conto. É isso. Como? Então, é isso. É isso que a gente tem que capacitar, porque senão a gente vai ficar sempre refém do quê? Abrir mais condomínio fechado, achando que o pessoal de fora vai vir morar aqui. Sendo que nem esse pessoal de fora quer trabalhar nessas empresas. Tem a questão do home office hoje também, né, Gels? Que pode, não tendo mão de obra, o cara, beleza, a empresa fica sediada aqui, mas acaba que não pode nem gerar o emprego aqui, que ela pode contratar
pro home office um cara que mora lá em São Paulo. Então, se não Exatamente. tiver a capacitação aqui, hoje em dia, a gente teve na gerência NET outro dia, visitando lá, o Vanto Will me falou que... Evanil, desculpa. 40% do pessoal dele hoje trabalha em home office. E isso não é uma coisa boa, Sim. nem pra eles, nem pra gente, porque você pensa o seguinte, não é só a gerência NET que dá todos os benefícios que eles dão e então quando é home office, você começa a competir. Uma gerência NET não compete mais com a mão de obra com a Use Mobile, com a Stilig, ele compete com o Google. Sim. Entendeu? É uma briga desonesta aí que começa a rolar, entendeu? Pra ele é difícil de ter essa mão de obra, mesmo com home office, então o interessante seria a gente aqui ter a mão de obra capaz de trabalhar com essa galera. E eles, eu sei que eles se movimentam pra... Sim, o espaço pra isso. lá ganhou como um dos melhores lugares pra trabalhar. Trabalha 4 dias na semana. Exatamente, e é super legal lá, cara. Tipo, tem é muito legal, tipo, o ambiente de trabalho deles tem umas onde todo mundo se junta lá, toca música, tem videogame pra galera jogar. É muito legal. E mesmo assim, dão comida, o cara leva o lanchinho pra casa, é muito legal mesmo. E mesmo assim, 40% prefere o home office. Sim. Gente, vamos fazer o seguinte, agora são 11h05, vamos fazer uma pausa pequenininha, a gente volta daqui a pouquinho com o Kelson e mais perguntas, pode ser? A gente volta já, rapidão. Real FM. Ei, Ouropretano, a Secretaria de Saúde tem um recado para você. As unidades básicas de saúde realizam testes contra infecções sexualmente Para você comemorar com a gente. Limão Tahiti, 1,58 kg. Beterraba ou cebola amarela, 2,68 kg. Mandioca ou banana prata, 3,68 kg. Alho, 12,90 kg. Cenoura vermelha, 2,98 kg. Uva Niagara bandeja 500 gramas, 3,98. Pagamos menos. Real FM 90.1. Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Informação em tempo real. Na Real FM, nós conversamos com o vereador Naécio França sobre projeto de autoria do vereador que dá direito ao uso do nome social para travestis e transexuais em Ouro Preto. Eu queria que o senhor falasse sobre esse projeto, qual é o principal objetivo do projeto. Eu sou autor do projeto de lei de número 390/2022, que foi aprovado unanimemente pela Câmara Municipal nessa última terça-feira, que tem como finalidade o direito ao uso do nome social por travestis e transexuais na administração pública direta e indireta do município de Ouro Preto. Nós sabemos que as pessoas travestis poderão a qualquer momento demandar a inclusão do nome social nos registros dos sistemas de informação, formulários, prontuários, cadastros, fichas, requerimentos e análogos. O descumprimento dessa lei ela está sujeita às penalidades previstas na Lei Estadual 14.170/2002, sem prejuízo das demais sanções existentes. É sabido e consagrado no artigo 1º da Constituição da República de 1988, a dignidade da pessoa humana é considerada um princípio constitucional e localizado no inciso 3º do artigo, como o conjuntamente com os objetivos fundamentais da República, tendo a finalidade a promoção do bem de todos, erradicando assim os preconceitos e todas as formas de discriminação. E por esse motivo, o reconhecimento de travestis e transexuais garantido pelo direito ao uso do nome social se faz necessário numa luta de direitos para que a dignidade dessas pessoas em se afirmar de acordo com a identidade subjetiva na qual ela se reconhece. Dessa forma, diminuir os preconceitos e discriminação. Essa lei terá sua aplicabilidade tanto na administração pública do município de Ouro Preto, na nossa Casa Legislativa, como órgãos de saúde, como instituições filantrópicas, como é a Santa Casa de Misericórdia. Para a Real FM, repórter Antônio Isidoro. O Radar 90 volta a qualquer momento aqui na 90.1.
Radar 90. Radar 90. Informação em tempo real. Tempo real. Real FM 90.1. O Centro Educacional Ouro Preto vem se dedicando há 23 anos ao cooperativismo educacional e oferece ensino de qualidade para alunos do maternal ao 9º ano, educação integral e inclusiva, turmas reduzidas, oficinas extracurriculares, programa bilíngue em parceria com a Cake Idiomas, a melhor equipe de professores da região. Informações 3551-4462. Venha tomar um café com a gente e conhecer a nossa proposta pedagógica. CEOP, uma escolha feliz. Conheça a Ladona Joias. Semijoias com garantia de 1 ano e prata com garantia vitalícia do metal. Brincos, pulseiras, colares e muito mais. Siga @Ladona Joias e saiba mais. Pagamentos no cartão, Pix e dinheiro. Para pagamentos à vista, 5% de desconto. Ladona Joias. 995533158. Real Entrevista. E já estamos de volta, agora 11h09, para você que ligou o rádio agora, o Real Entrevista hoje com o Kelson Douglas, que é o diretor aí de Inovação e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Sandro. Que é isso, hein? Kelson Douglas. Nossa senhora, aí, gente, uma palhinha do Gustavo, mas eu vou pode fazer. Por essa eu não esperava, viu? Ô, Kelson, aproveitar aqui um momento que acabei de ver uma mensagem. Sinal 5G chega em BH em julho. Consumidor terá que trocar parabólicas. A gente tinha conversado no dia do guia, que eu falei assim, mas e TV digital? Me explica como que tem a ver TV digital com 4G, com 5G e agora parabólica, que eu não sabia também. Pois é. Qual que é a pergunta mesmo? Qual que é a ligação? BH primeiro. BH chegando no 5G. Será que chega mesmo? Tá chegando mesmo? Em junho? Julho? Esse mês agora. Agora, chegou então. Não, na real é assim, o pessoal vende que chegou, mas chegou mais ou menos, né? Tem alguns bairros que às vezes vai chegar, que eles usam de experimento e tal, mas não, a Anatel só vai liberar a partir de setembro, na real. E para algumas cidades. Então, o que eles vão ter é um experimento que já existe em outros lugares com o 5G. Mas sim, a transmissão do 5G ela atrapalha algumas frequências que devem ser remoduladas aí na hora de implementação. É o caso da parabólica, talvez? Por que parabólica está envolvida? Porque algumas frequências podem bater, mas aí assim, a empresa que chega para fazer esse teste ou para implementar na cidade, ela tem esse cuidado de avisar para as pessoas e tem como também as parabólicas trocarem as suas frequências também, né? Nem sabia que existia parabólica. Até hoje. E a questão do AM também tinha uma coisa assim, né, Rodrigo? Acho que mudou de AM para FM, também tinha alguma coisa a ver com 4G, parece, na época, que eles falaram que iam acabar com... Tio, você não tem essa informação de formas objetivas, então não vou arriscar, vou até pesquisar aqui. Eu sei que, por exemplo, rádio, às vezes, a rádio pirata, por que é perigoso? Pode... Por exemplo, entrar na frequência de um avião e cair um avião, uma rádio pirata, entendeu? Mas voltando aqui pro Ouro Preto, Kelson, você falou que é preciso fazer a capacitação. Como fazer essa capacitação? Vocês já estão fazendo? Como que é? Não, a gente ainda não começou a fazer, mas a gente tem o plano de começar com projetos de capacitação, sim. Em Antônio Pereira, por exemplo, a FAOP já tem um projeto que vai começar a rodar por lá para a capacitação do pessoal e que é ligado, inclusive, também à tecnologia. Então, lá no distrito, por exemplo, a gente tem a ideia de fazer o primeiro distrito histórico inteligente no mundo, que seria Antônio Pereira. Então, é uma capacitação. Só que o pessoal que está lá precisa de ter todo o mercado de Ouro Preto e região funcionando para eles também virem trabalhar nas empresas. Porque o que a gente não quer também é liberar essa ideia de vai todo mundo ser MEI, vai todo mundo trabalhar por conta própria, porque a gente sabe o tanto de gente que se dá mal com isso também. Sim. Então a gente precisa de ter, sim, os empreendedores individuais, sim, as pessoas que vão fazer suas empresas, mas também de empresas empregando elas. Porque a gente sabe aí, quando bate uma crise igual agora, que quem está por conta própria está muito pior do que quem está realmente empregado. Então a gente não pode depender de fazer todo mundo ir por conta própria, assim, né? O Kelson, eu queria trabalhar com vocês agora e falar um pouco sobre mercado, criptomoeda, metaverso. Que você desse meio que uma aula mesmo para quem está ouvindo do significado desses termos. Vamos começar com metaverso. O
que é um Muita gente vai falar que é metaverso, aí confunde com o filme da Marvel. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O que é um metaverso? Não que o metaverso também não seja uma loucura, mas assim, só pra falar assim, que quem tá ouvindo isso no táxi em casa agora, não se preocupe que a gente não vai mandar seus filhos pra droga pesada, que é esse tipo de coisa. Cara, o que acontece? Esse monte de termo, na verdade, é capital que é não produtivo. Uhum. A gente pode chamar no caminho da economia como capital não produtivo. Por quê? O metaverso, ele já existe há 1000 anos. A gente estava falando agora há pouco do Second Life, que foi um teste de metaverso feito em 2005 que não deu certo. Second Life é um jogo, né? Pra quem não... Você vive ali dentro. Só que o que você faz na internet além de viver lá dentro, entendeu? Então a internet em já é um metaverso. Não precisa de ter uma internet da internet. Isso aí, se você pegar pra ver, o que é o metaverso? A gente vai ter avatar lá dentro, a gente vai ter os personagens dentro da internet, vai viver lá. Cara, já fizeram isso, ninguém quer isso, sacou? Se você vê de onde que veio a ideia do metaverso, veio do próprio Facebook, que mudou o nome pra Meta. Quando? Quando começou a ter um monte de indícios e de provas de que eles estavam, assim, desde impactando na eleição de outros países, até ajudando a ter o Brexit. Em outros pontos, aí quando eles viram que assim, tava tudo dando errado, eles jogaram essa cortina de fumaça chamada metaverso. E um monte de gente entrou, como sempre entra, né? Um monte de gente vai entrando nessas loucuras que bilionário arruma. Então, Bitcoin, a mesma coisa. Vou fazer uma moeda descentralizada. Cara, pra que você quer descentralizar a sua moeda? Porque aí você vai ficar sem um banco central que cuida da moeda. Regule também. Que regula tudo e você vai deixar, então, a sua economia na mão de bilionários. Parabéns, você tá entrando no golpe deles, entendeu? Porque eles vão lá e compram tudo, faz o valor da moeda disparar, e é por isso que o valor do Bitcoin que o Bitcoin é um tipo, né? Tem vários tipos de moeda, criptomoeda diferente. Bitcoin, e antigamente você ganhava Bitcoin na internet, né? Tipo, vinha com um joguinho que ganha. Explica o início de Bitcoin, como que foi. Se pegar bem pra ver, o Bitcoin ele explodiu depois de um paper, de um texto publicado por uma pessoa que ninguém sabe quem que é o autor até hoje, não sabe se é uma pessoa ou um grupo. Nebuloso, né? É culto, sacou? Então foi um texto que foi colocado na internet por um desconhecido depois da crise de 2008 dos Estados Unidos. Ele falou, a gente tem que jogar uma moeda descentralizada no mundo todo, digital e tal. Típico papo de bilionário. E aí, o que todo mundo fez? Entrou nessa onda. E aí, quem entrou no começo foi quase pirâmide também, né? Todo mundo que entrou no começo foi ganhando mais, deu bem. E a criptomoeda nada mais é do que capital especulativo, entendeu? É só isso. Quem faz subir ou descer o preço são as pessoas que têm dinheiro para comprar muitos bitcoins. Um Bitcoin custa mais de 100 mil reais, gente. Você acha que pobre vai ter isso? Agora, o que eu vivo falando aqui com o pessoal também é o seguinte. O Pix brasileiro comeu o Bitcoin com farofa. Porque todo mundo usa o Pix hoje como transação econômica. E é uma praticidade gigantesca. Porque logo quando ele apareceu, foi naquele período da pandemia, onde as agências bancárias sequer conta estava abrindo. Eu, inclusive, quando vim trabalhar, eu recebi o meu salário em cheque porque o banco, que era a Caixa, não estava abrindo conta, entendeu? Aí quando eu ia trocar o cheque, mas não trocar cheque não é essencial. Aí eu disse, eu vou pagar minhas contas e minha comida com o quê? Com um pedaço de papel? Mas enfim, pegando esse gancho na fala das moedas digitais, das moedas virtuais, o Bitcoin é o mais famoso, se pá, talvez o primeiro que teve esse boom a nível mundial, porém outras moedas, como você frisou aí, existem. E recentemente, inclusive eu e o Romizeira abordamos aqui, há mais ou menos uns 2-3 meses atrás, teve uma moeda que as pessoas tiveram aquela atração, que ela teve aquele aumento assim, relâmpago, e do nada, ao mesmo tempo que várias pessoas investiram, compraram, decretou falência, desapareceu e tudo, e várias pessoas foram golpeadas aí. Então é importante, né, ter esse cuidado, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que você vê na internet é verdade. Agora o Bitcoin, por mais que o Pix, né, como você disse, tenha comido, né, com farofa, continua sendo aí uma moeda digital sacrossanta, porque ela mantém, digamos, seu status de a bambambam do momento, não é isso? Também mais ou menos. Ela é a mais conhecida, mas a queda dela, tem altos mesmo, que é a tela virada na vertical pra ver o tanto que ela caiu, né? Porque não dá pra ver o tanto. O Bitcoin caiu muito. E todas as criptomoedas caíram muito porque todo mundo viu que é capital especulativo. Então depois que todo mundo que entrou no começo ganhou dinheiro, quem sobra lá?
só os mais pobres ou os mais aventureiros, vamos pôr assim, que estão lá até hoje. Agora, é igual NFT também. NFT, você cria uma arte digital, ou seja, todo mundo tem uma cópia exata. Só antes de você entrar no NFT, que eu quero que a gente fale esses termos pra galera que tá ouvindo saber o que é que lê e fica, o que é isso, não sei o quê. Só sobre o Bitcoin, eu queria que você explicasse que computadores que se faziam, sei lá, salas cheias de computador pra minerar o Bitcoin. Que diabos é minerar o Bitcoin? Eu ia contar um caso, eu tenho um primo que ele conseguiu faturar 36 mil reais com esse Bitcoin, mas o que ele fez? Ele pegou uma estante, tipo aquelas estantes que tem na escola pública, cheia dos livros didáticos que ninguém mais usa. Aí botou com os motorzinhos, cheio de ventiladorzinho pequeno, cheio de fio, e aquele negócio ali, a sala da casa da minha tia parecia um forno, de tão quente que era. Mas do investimento irrisório que ele fez inicial, aí ele faturou, aí gastou montando essa estante com esse maquinário, e ele conseguiu aí chegar à bacatela de 36 mil reais. Ele veio se desfazer recentemente de toda essa estrutura, porque realmente não estava sendo mais viável financeiramente, até por conta dos gastos com energia e a falta de tempo. Mas existiu esse boom, e quem foi esperto, entendia da coisa, soube se fazer. O Bitcoin é igual qualquer coisa, assim, de ação, por exemplo, na Bolsa de Valores. Teve a Telebrás, se eu não me engano, acho que era a Telebrás, ela tava parada. Assim, pra mostrar que isso acontece com qualquer coisa, né? A Telebrás tava parada antes, agora tô em dúvida se foi a Telebrás, mas acho que foi. Tava parada antes. O Lula, no primeiro Lula, 2003 e tal, ele falou que ia levar a internet pra todos através da Telebrás. Só que antes de falar isso, a empresa estava parada, porque teve as privatizações das telecoms, né? Então, entrou aí a Oi, na época, TIM, Vivo, claro, todo mundo. E a Telebrás ficou lá parada. A ação da Telebrás nessa época valia 0,02 centavos. Ninguém tinha. Aí, teve um monte de gente que sabia trabalhar com o mercado financeiro e fez o quê? Comprou milhões de ações da Telebrás. Quando o Lula entrou no governo e falou que ia levar a internet para o campo usando a Telebrás, ela foi de 0,02 centavos para R$3. Então quem tinha 1 milhão disso ficou milionário da noite pro dia. Só que durou quanto tempo? Um dia. Então todo mundo, se você olhar quanto que costuma a ação da Telebrás hoje, ela já não voltou para centavos, eu acho. Mas quem tava nesse momento pirou e ganhou muita grana, só que o que acontece? Quem trabalha com o mercado financeiro... O cara tem que vender rápido também pra fazer a grana, que é a mesma coisa com o Bitcoin. Você pode ter, assim, milhões em Bitcoin, mas daqui a 2 horas pode já não valer milhões e ter desvalorizado. Então tudo isso é capital especulativo. O que a gente chama de capital especulativo você tem um produto, você está vendendo um produto, é uma torneira, é uma porta, é um carro? Não. É só especulação em cima do faturamento. Se é especulação, isso varia de acordo com o humor das pessoas. E a gente tá falando de humor de bilionários em mercado. Entendeu? Se você não tem uma demanda de mercado daquilo, é pura especulação, vai ter gente brincando com isso o dia inteiro. É assim que funciona. Hoje, eu tava até lendo um livro numa economista que ela fala que a Ford hoje ela ganha mais dinheiro com a cobrança da venda dos carros do que com os próprios carros. Por exemplo, você vai lá e compra um carro da Ford para pagar em 30 anos. E aí tem vários juros em cima disso. É com isso que a Ford ganha dinheiro hoje. Ela ganha mais dinheiro com essa especulação do que com o próprio carro. Que ela ganha o valor do carro várias vezes, né? Então, é muito fácil entrar numas dessas, porque sempre vai ter alguém que fala que fez muito dinheiro e tal. Mas tem gente que fez muito dinheiro até com churros, gente, entendeu? Então, assim, sempre vai ter um exemplo de alguém que ganhou muito dinheiro com alguma coisa. Então, Bitcoin, NFT, tudo isso. O que é minerar? Que, como disse, o computador ficava lá minerando o Bitcoin. É porque cada moeda tem um número, tem um cálculo matemático, tem um número gigante. E aí você precisa encontrar um número novo, que seria o de uma nova moeda dessa Bitcoin. Resumindo muito a história, é isso. Só que aí o processamento matemático, ele precisa de tanto cálculo que um computador normal não faz. Aí precisa fazer fazendas de computadores para encontrar esse número. E aí hoje em dia tem um pessoal que gasta mais dinheiro com rede elétrica e com computador e com resfriamento do computador do que com o Bitcoin. Às vezes o cara, assim, ele ganhou um Bitcoin porque ele achou um número, ele ganhou 100 mil. Só que ele gastou 100 mil de computador, de rede elétrica e de resfriamento do computador. Então compensa? Nem sempre. E se ele vender na hora certa, porque se ele vender à noite já não tá valendo mais também.
Confusão na minha cabeça. É uma matemática que não entra na minha cabeça. Vou falar em matemática, vamos fazer mais uma pausa aqui rapidão e daqui a pouquinho a gente volta. Mas antes, deixa eu dar só um recado aqui, que olha, a Prefeitura de Mariana, ela tá convidando aí para entrega da torre de telefonia móvel lá no distrito de Mainarte, tá? Amanhã, quinta-feira, 7 de julho, às 4h30 da tarde. Então participe aí de mais essa importante entrega para a comunidade. Amanhã, 7 de julho, às 4h30, na praça próximo ao bar do Zé Guilherme. É a Prefeitura de Mariana com mais trabalho e novas conquistas. Daqui a pouquinho a gente volta. A minha rádio é muito mais notícia, música e promoção, na melhor programação. Na semana de aniversário do Disque Cerveja do Edinho, vamos liberar pra você um super combo. Black Joker mais 5 gelinhos de coco mais 3 copão pra você começar o feriadão com o pé direito, ou melhor, com a mão direita. E pra participar é fácil demais. É só mandar pra gente na central do ouvinte 991609001 áudio ou texto contando qual o melhor Disque Cerveja da região. Essa não dá pra errar, hein? Disque Cerveja do Edinho. Ah, e não esqueça de seguir o Disque do Edinho no Insta. O resultado sai nesta sexta-feira, dia 8, aniversário do Disque Cerveja do Edinho. Essa só podia ser mais uma do Disque do Edinho e da Real FM. Música, notícia e combo de Black Joker na sua melhor programação. Inverno é na Americana Modas. Para enfrentar a estação mais fria do ano, pagando bem pouquinho, vá direto na Americana Modas. Temos moda completa, artigos em lã, jaquetas, casacos, peças em moletom e um sensacional estoque de cobertores, mantas e edredons. Eu disse Americana Modas, a moda de vender barato. Cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. A Americana Modas fica ali, Rua São José, número 131A, Centro, em Ouro Preto, em frente à Caixa Econômica Federal. Real FM. Na hora de fazer suas compras, escolha o Supermercado Itacolomi. Há 20 anos com o melhor preço, a melhor qualidade e um excelente atendimento. Lá você encontra açougue, hortifruti e padaria, com o melhor pão da cidade. Aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação. Supermercado Itacolomi, Avenida JK, 720, Bauxita, 3551-2930. Para tudo! Está prorrogado a grande promoção na Atrativa Móveis e Eletros. Você tem o mês todo para comprar em 12 vezes sem juros, no cartão ou no crediário próprio. Cobrimos as ofertas anunciadas pela concorrência de Mariana e toda a região. Atrativa Móveis e Eletro. Estamos na Rua do Catete, 251 em Mariana. Venha comprar. Aqui tem qualidade e preço justo. A Orotec Tecnologia tem o melhor sistema para proteger a sua casa e família, com 10 anos de experiência no mercado em elaboração de projetos e execução de cabeamento estruturado, telefonia, segurança eletrônica, projetos de combate a incêndio e pânico, além de controle de acesso. Pensou em proteção do seu imóvel e da sua família? Pensou Orotec. 31 3603 8294 ou orotec.com. 90,1. Os moradores de Ouro Preto e região já sabem. Segurança, agilidade e preço justo, tudo isso só no aplicativo OP Expert. Precisou, é só chamar. Então já sabe, para facilitar suas compras, para ir e voltar do trabalho, levar seu filho na escola, sair para tomar aquela cervejinha gelada com os amigos, chame pelo aplicativo. Sempre terá um carro do Expert perto de você. OP Expert. Há quase 4 anos o aplicativo de corridas de Ouro Preto. Baixe pelo link meuapp.mob/OPExpert ou no Instagram @OPExpert. Não deixe para presentear quem você ama depois. Na Rara Ouro Preto você encontra os melhores presentes em semijoias. Trabalhamos com peças de qualidade e temos uma vasta variedade de semijoias para você. Além da garantia de 1 a 10 anos em nossos produtos. Entregamos na sua casa e o melhor, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Confira a nossa loja na Rua São José, 182, Centro Ouro Preto. Aproveite e visite nosso Instagram, @rara.ouropreto. 90,1. Real Entrevista.
Olha, muito bem, já estamos de volta agora 11h28 na programação da 90.1 e para você que ligou o rádio agora, a gente está lembrando aqui que hoje o Real Entrevista está com Kelson Douglas, diretor de Inovação e Tecnologia na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. E nos bastidores aqui a gente falou um pouquinho, Kelson, da questão da, abre aspas e fecha aspas, aí da Molecolândia, que a gente inclusive está falando agora mesmo, que o nome é super legal, nome bacana. Você podia falar um pouquinho pra gente dessa Molecolândia pra galera poder entender o que é isso? Ah, sim. A Molecolândia é uma escola, né, de um brother nosso aí, o Rodrigo. Ele dá aula aí pra crianças de, acho que 5, 7 anos até 15, 16. Ele, inclusive aí esses cursos que ele dá de game design, programação e tudo mais, ele já tem vários alunos na rede particular daqui da região, cerca de 300, 350 alunos. E eles, é uma molecada mesmo, né? Como diz o nome. Uma molecada que está aprendendo aí a produção de tecnologia e muito através de games. Entendeu? Então, assim, é um ponto que eu acho interessantíssimo, porque não é só a Molecolândia, tem outras escolas que têm feito isso, esse ensino de tecnologia através de games em vários lugares. Eu acho muito massa, porque a criança e adolescente tem muito mais vontade de aprender alguma coisa de tecnologia quando a gente fala de games, sim, ou de produção artística, cultural, do que quando a gente tá falando de mercado, né? Eles não tem que entender de mercado. A criança não tem que entender de mercado, né? Ele tem que saber qual que é a dor, eu odeio esse termo, de dor que a empresa tá sentindo, como se a empresa fosse uma pessoa, né? Então, assim, o que a empresa tá precisando, o que o mercado tá precisando. Não, eles têm uma ideia, eles querem aprender programação, mas eles não querem fazer uma empresa. E aí esse é um caminho que eu acho interessantíssimo, didático pra caramba, e que faz sentido. E aí, quando essa galera tá mais velha e vai querer entrar numa UFOP, no IF, eles podem seguir por esse caminho da tecnologia, porque eles antes aprenderam game design, programação para jogos, com um detalhe também que eu acho muito legal. Quando a gente fala de jogo, a gente tá falando de uma série de aprendizados que não necessariamente fazem sentido para as empresas de tecnologia. Por exemplo, o pessoal que compõe música, o jogo tem trilha sonora. Então o pessoal que compõe música pode trabalhar para game, o pessoal de direção de arte pode entrar para game, e nem sempre vai ter uma empresa de tecnologia procurando alguém de direção de arte. A gente está falando então de roteiro também, não necessariamente roteiro de venda, mas roteiro de criação de história mesmo, sabe? Storytelling e tal. Então, os games eles abrem um mercado maior de tecnologia do que as próprias startups. E quem aprende isso pode desde trabalhar no segmento de games, como também nas startups e nas empresas de base tecnológica futuramente. O cara aprende a programar. Sim, certo? E de uma forma lúdica, que pra criança e adolescente faz muito mais sentido, igual tá falando, né? Criança não tem que entender dor de mercado, ele tem que saber fazer uns negocinhos ali legal e tal. E aí pode aprender com isso. O Lego já ensinava isso pra gente há muito tempo antes de ter tecnologia, né? Como é que você monta as peças e cria algo ali, como é que você solta sua criatividade com isso. Então eu vejo com muitos bons olhos, assim, essa ideia de fomentar a produção de tecnologia através de games, também ajudando tudo isso. E, inclusive, outro dia o Ângelo Azaldo assinou no final da CineOP o decreto da Film Commission, né, aqui de Ouro Preto. E aí, o papo que a gente da secretaria teve junto com o pessoal da cultura e do turismo, com a Margarete, é que como já existe esse monte de criança em Ouro Preto aprendendo a desenvolver jogos digitais e programação com isso, a gente podia colocar esse segmento de jogos dentro da Film Commission. Porque já que a Film Commission vai desenvolver o audiovisual em Ouro Preto, e game é audiovisual também, assim, quem fala isso nem só eu, Gilberto Gil falou isso em 2003, 2004, quando foi ministro. Ele quando foi ministro da Cultura, ele falou, não, o Brasil precisa ter uma indústria de produção de jogos digitais aqui no país, precisa ter isso. Então, seguindo por esse caminho, a gente colocou... Não só como audiovisual, como obra de arte também, né? Total. Last of Us 2 é uma obra de arte. Sim, um também. Também. Então, assim, tem jogo que já chegou nesse patamar de obra de arte. E é interessante a gente ter essa opção também de fomentar o ensino, a cultura digital através de jogos, e não necessariamente só de, vamos abrir uma empresa. Esse papo de games, depois eu vou combinar com o Kelson aqui pra gente fazer
um Real Entrevista só sobre isso, né? sobre jogos, que é um assunto bem interessante. Mas uma coisa que a gente conversou lá fora, depois... Só para explicar um pouco sobre o Film Commission, chegou a falar sobre isso. O que seria o Film Commission, que foi assinado a lei aqui, mas acho que poucas pessoas sabem o que é um Film Commission, o que foi assinado em Ouro Preto, né? Sim. Era isso que eu ia perguntar, até porque como eu não sei absolutamente nada de inglês, a não ser a palavra orange, que eu sei que é laranja, eu ia perguntar, né? É a famosa, vamos aportuguesar o linguajar para ficar mais didático ainda. Para quem não sabe, que é o caso da minha pessoa. A Film Commission, em inglês, é a comissão fílmica, né? É um grupo que se junta para fomentar o segmento de audiovisual, ou seja, cinema, série, novela, tudo que envolve audiovisual na região. Aqui no estado, a gente já tem uma Film Commission em Cataguases, que foi indicada inclusive por um prêmio na Unesco. E aí tem várias obras audiovisuais que são filmadas em Cataguases, e com isso eles conseguem fomentar toda uma indústria, toda uma economia local só com produção de filme. Porque quando a gente fala de produção de filme, o que rola? Você vai precisar de camareira, vai precisar de hotelaria, vai precisar de pessoal que faz figuração, vai fazer as roupas, vai fazer tudo. Só que vai fazer se tiver, né? Aí a produção... Chegou uma novela aqui para ser filmada em Ouro Preto, porque eles estão precisando de um cenário histórico, que inclusive com a Film Commission pode sair desse caminho de ser só cenário histórico. A gente tem empresa, indústria abandonada que pode ser usada como cenário de filme pós-apocalíptico. Aqui tem também alguns morros que poderiam ser usados como cenário de favela, que aí é mais fácil filmar aqui do que filmar no Rio, por exemplo. Sim, muito entendeu? mais. Até mais seguro, inclusive. Então, assim, tem muito cenário. A gente pode usar pra muita coisa aqui. Tem mata fechada também. A gente tem muito cenário que vai além do cenário histórico, sacou? E aí, quando uma produção é levada pra uma cidade, tem todas essas pessoas que podem ser contratadas e que fomentam tudo isso, só que a gente vai além. Por quê? A trilha sonora pode ser feita na cidade. Efeito especial pode ser feito na cidade, e aí efeito especial combina com a produção de game também. Então a gente abre um caminho onde Ouro Preto começa a se vender como cenário para produção de filmes e como um lugar que tem mão de obra capacitada para atender essas produções, indo além do só figurante ali. Deixa eu só... Desculpa, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta aqui no caso. Aquela filmagem de Vou Longe, Agualuá, Parador, pode ser encaixado nisso que ele tá falando? De questão de efeitos especiais, as pessoas que vão ser contratadas... Não, foi um filme que gerou receita pra cidade. Você quer saber esse fomento? O filme que... O que a Film Commission... vou filmar lá em Ouro Preto. Qual que é o atrativo pro diretor do filme vir filmar aqui? Primeiro, ele vai ter o cenário facilitado, então a gente aí consegue fazer uma conexão com como é que vai funcionar as ruas e o trânsito enquanto ele estiver filmando. Se a gente vai ter hotel para todo mundo ficar naquele momento. A gente dá um desconto de isenção fiscal para funcionar aqui. Com isso, a gente ganha mais arrecadação, mesmo com isenção fiscal. Sim. Por exemplo, tem algumas cidades do Canadá que começaram a fomentar demais audiovisual. Você vê muito filme americano que eles dizem filmado no Canadá. O Deadpool, que é da Marvel, que é um grande. Ele foi inteiro filmado no Canadá e não só filmado, como todo o efeito especial dele é feito no Canadá também. Então, o Canadá hoje, Toronto, é um lugar assim que tem uma Film Commission forte, Nova Zelândia tem uma Film Commission forte, tem muita produção... Senhor dos Anéis foi feito na Nova Zelândia. Foi feito lá e até hoje. Movimenta rios de dinheiro, porque todo mundo quer ir no lugar que era a Vila dos Hobbits. Entendeu? Então, assim, a Film Commission, ela começa com desenvolvimento econômico junto com a indústria criativa e depois fomenta o turismo. Porque todo mundo, se o filme for bom, claro, acaba querendo ir para aquele lugar. Sim. E a gente, na Prefeitura de Ouro Preto, o que acontece é que com esse decreto que o Ângelo Osvaldo assinou, a gente deixa de ser uma Film Commission apenas reativa. Tipo, o pessoal quis vir filmar, então a gente falou com eles, não, a gente vai caçar a produção para vir para cá. Entendeu? A ideia é trazer produções. É passivo, né? É ser ativo e procurar ir atrás dos... Sandra é bobo demais. O filme Coração de Estudante fala sobre Ouro Preto, mas foi gravado em Tiradentes. Porque na época, dizem que na época eles tentaram gravar aqui, teve dificuldades pra gravar aqui, porque não tinha talvez um filme commission pra poder ajudar, dar esse suporte pra gravar aqui. Exatamente. Tem um filme só, fica a dica, gravado aqui em Ouro Preto, chama Libertas Ainda Que Atadinhos. Procurem na internet aí que é muito bom, tá? Que fim levou
aquela gravação que a antipática da Manu Gavassi veio gravar aqui em Ouro Preto, e aí gravou ali na lateral da Igreja do Carmo, e no final descaracterizou, descaracterizou porque fizeram as montagens digitais que excluíram todo aquele casario e só ficou a igreja, entendeu? Uma coisa assim, eu acho horrorosa, né? Sem contar as ressalvas pessoais que eu tenho, a pessoa, abre aspas, artística, fecha aspas, que dizem que ela é. Se não me engano, ele tá no Disney Plus. Ah, é? E aí com Fábio Porchat, foi feito... Vale a pena ver o que eles fizeram na casa da... E o Caim, eles gravaram uma cena no Caim também. E teve um pessoal também que veio gravar aqui, que era tipo um curto, era uma série do Amazon, que estavam realizando gravações aqui em Ouro Preto no início do ano também. Esse eu não vi, não. Inclusive, eles fecharam ali trechos daquela parte de em frente ao cinema, que tem aquele chafariz, em frente à padaria, por ali do lado do Ministério Público. Teve outras gravações também, né? Ouro Preto foi um cenário no início desse ano para várias coisas. Inclusive, no final do ano passado, tivemos a gravação do comercial de Natal do Bradesco, que foi ali na Rua Paraná. É um ano inesquecível primavera, esse da Amazon Prime, que é de acordo com um conto. E aí... Mas eu acho que é muito importante esse filme comedy, principalmente que o Sam tá falando. O pessoal vem aqui, grava aqui, muitas vezes a gente nem fica sabendo que gravou, porque às vezes não precisa nem fechar a rua. Nesse caso da Manu Gavassi foi à noite, né, que eles gravaram mais na casa. Ninguém nem ficou sabendo depois que ela tinha ido embora, já que ela tava aqui. E depois de ter tirado a igreja, né? E muitas das vezes o pessoal grava aqui e não deixa nenhum recurso. Parece que o Film Commission tem, de certa forma, um recurso que vai pro Film Commission pra poder usar pra outras coisas também, né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando algumas produções são feitas na cidade, eles precisam melhorar algum ponto da cidade. Ou pintar algum lugar, entregar mais limpo o lugar e tal. E fora esses recursos que ficam aqui quando contrata o pessoal local. Então, a gente tá falando o seguinte... E o fomento do turismo também, né? Turismo, isso. E num terceiro plano entra o turismo nessa história, e aí sempre, né, se a produção for boa mesmo. Então, é meio que investindo no maior número para ter um volume bom no final de produções legais. O que acontece com isso é que se a produção vem de fora, só filma aqui e não usa figurante, não usa nenhum profissional daqui, não ficou recurso aqui. Agora, se a produção vem e usa toda a produção que a gente tem, aí sim, a gente consegue fazer com que o recurso dessa produção fique aqui mesmo, além do investimento dela ficar aqui durante alguns meses, né, às vezes. Uma curiosidade, quando você fala que pessoas do lugar participando têm recursos que ficam aqui, no caso de não ter pessoas da cidade, mas apenas utilizarem a cidade como espaço cenográfico, além da autorização da prefeitura, a prefeitura recebe algum bônus financeiro ou de outra característica para usarem a cidade? Não. As pessoas que têm, por exemplo, a fachada das suas casas utilizadas, né, como precisam autorizar? Como é que funciona isso? Foi um gancho que eu tive na sua fala, me perguntaram e eu não soube responder. Não, isso aí pode ter se a pessoa não liberar para ser filmada ali na frente dela e tudo mais. Agora, a prefeitura não fica com recurso. O que a prefeitura faz é ser uma prefeitura empreendedora, que é o quê? A prefeitura não vai ter esse tributo direto, mas vai ter um tributo indireto, que é, a partir do momento que contratou uma empresa daqui para ajudar na produção, chamou alguém para fazer cenografia daqui, chamou o pessoal daqui para fazer a trilha sonora, para fazer edição. Quanto maior o volume de empreendedores... Hotel, né? Ficou aqui na região. Ficou no hotel durante meses, que às vezes, quando é novela, por exemplo, e série, não fica um dia, fica semanas, meses, né? A própria projeção positiva da imagem da cidade, onde acontece aquilo que vocês falaram, né? A pessoa fica curiosa. Nossa, foi lá, eu quero ir lá, eu quero conhecer esse lugar. Exatamente. Então, fomenta muita coisa, só que não é a prefeitura que fica com recurso, né? O que acontece é a gente fomentar esse empreendedorismo cultural e criativo da cidade. Aí sim, a gente tem os tributos que depois vêm a partir daí. Mas a gente está expandindo as possibilidades de mercado de Ouro Preto, na verdade. Isso tudo que você está falando é muito interessante, numa coisa que a gente bateu muito aqui durante a rodada de entrevista com os pré-candidatos que a gente teve, que é a diversificação econômica não só de Ouro Preto, mas da região dos Inconfidentes, para não ficar tão dependente de mineração. Então, empresa de tecnologia, isso tudo gera receita e não degrada o meio ambiente e deixa a receita aqui no município. Kelso, queria voltar a falar um pouco sobre os games. Como agora a gente conversou ali fora, o pessoal vai fazer um game aqui em Ouro Preto. Como que ele vende esse game?
Então, o game hoje, ele tem algumas plataformas onde são colocados para venda. Então você pode colocar para Android, se for um jogo para celular, aí pode entrar na Google Play. Pra entrar na Google Play, eu fiz um jogo, eu quero pôr lá. Qual que é o caminho que se segue? Basicamente, você produz seu jogo no computador ali, no celular, seja lá onde for, joga pra Google Play, eles vão analisar o jogo e vão dar o sinal verde. Agora, tem lugares que são mais fáceis. Agora tem o Steam, que é uma plataforma de jogo para computador, que tem uma liberdade um pouco maior. Então qualquer um basicamente pode jogar o jogo colocar o jogo para venda por lá. Aí a gente tem os jogos de PlayStation, de Xbox também, tem as plataformas que dependem de uma análise antes. Mas o que acontece você pode fazer o jogo até de graça e liberar para quem quiser fazer o download. Tem muito disso hoje também. Então tem vários caminhos de onde a pessoa pode liberar o jogo para download. Mais interessante mesmo. E aí ganha com publicidade, né? Tipo jogo de celular. Que aí entra um monte de publicidade no meio. Exato. Teve um cara, um tempo atrás, 2013, 14, teve um sujeito lá na Índia, se eu não me engano, que fez um joguinho que chama Flappy Bird, vocês lembram? Que era um joguinho no celular, que era um passarinho que ficava voando, você ia mexendo no celular e ele ia escapando de uns cantos. O cara fez aquele jogo em 2 dias, porque ele usou os caninhos do cenário, que era do Super Mario, fez o bichinho ali. A única coisa que era a programação do jogo era, você apertou o negócio na tela, o passarinho sobe ou desce, dependendo do tanque que você bate. Em 2 dias ele fez isso. E aí, ele colocou no Google Play, ou seja, Android baixava o jogo, e ele colocou o seguinte: no final de cada partida você viu um anúncio publicitário. Em 1 mês o cara ganhou cerca de $100 mil. Com um joguinho que ele fez em 2 dias. E aí ele começou a ganhar milhões, e aí o pessoal da Nintendo processou e falou pra tirar do ar porque usava design parecido deles e tal. Mas assim, foi um jogo que o cara fez em 2 dias. Sacou? Eu tava falando aqui, a gente tá conversando antes, tem um jogo que ganhou um prêmio da revista Time como um dos melhores de 2018, do lado do God of War, que é um jogo gigante. Sim. E que entrou também na lista de um dos melhores jogos pra jogar na Apple TV durante a pandemia, e que foi um jogo feito por uma equipe de 3 pessoas de Belo Horizonte. E que hoje tá aí na PSN, que é a rede do PlayStation, pra jogar. Então, o que eu sempre falo a respeito de games... Chama essa bagaça, quem Dandara, chama Dandara. Maravilhoso, Dandara. Tem um estilo de jogo antigo e tal. Então, quando a gente fala de jogo, muita gente imagina, assim, né, aqueles GTA, Fortnite, aquelas coisas muito com 3D, muito violento e tal, mas tem muito joguinho simples, com uma mecânica diferente, com visual bonito, com trilha sonora legal, que não é essas mega produções, e que quem faz às vezes ganha mais dinheiro do que se tivesse aberto uma startup, entendeu? Então, assim, e isso eu tô falando desses exemplos, mas tem muitos outros. Tem o Stardew Valley, que é um jogo de fazendinha, que o cara vendeu 11 milhões de cópias do jogo dele, foi um cara sozinho que fez. Você tá falando, desculpa, com relação àquele do Colheita Feliz? Que parece o Colheita Feliz, parece com ele. Tem o My Friend Pedro, que é um cara da Suécia, se eu não me engano, que eu mostrei aqui pro pessoal antes o jogo, e tem um estilo meio Matrix, e é de plataforma. E também foi um cara sozinho que fez, é um jogo que tá no PlayStation, no Xbox, então assim, não necessariamente, e o jogo ele não é feito pra sanar uma dor do mercado. Ninguém tá falando que tem um problema que aquele joguinho vai ser resolvido. É só a criatividade da pessoa que sabe programar, que sabe fazer o design. Fala, cara, eu não quero resolver um problema de um mercado, eu quero fazer um jogo. E aí faz o jogo e ganha muito mais dinheiro do que se tivesse ido para uma startup, por exemplo. Fora os meninos aí, a galera que ganha dinheiro fazendo streaming de jogo, jogando ou narrando o jogo, o pessoal que vira jogador profissional de joguinho de tiro. Então assim, tem vários caminhos dentro da indústria de games. E são vários caminhos que vão desde você, que é a criança ali que é realmente muito... tem o espírito influencer, o que é muito problemático também, mas enfim, tem aquele lance de querer ser influencer. Vai que funciona. Todo mundo quer ser. Então vai que funciona com isso, mas ele pode ser a criança pode ser só uma programadora, pode ser só designer, pode ser só redatora, ter uma ideia muito boa e desembolar. Olha, 13 faltando pro meio-dia, vamos fazer o seguinte, a gente vai girar e a gente volta para poder fechar essa entrevista, esse bate-papo, né? Bacana demais, rapidão, e as considerações finais também do Kelson aí, que o cara tá dando uma aula aqui que eu tô bobo de ver, viu? Real Entrevista. Música, notícia e promoção, na sua melhor programação. A Ouro Motos Multi
Multimarcas está de casa nova, com mais comodidade e super promoções para essa mega reinauguração. Agora na Rua Vitório Zanetti, próximo à Fundação Gorsex. Acelere agora para Ouro Motos Multimarcas, na Rua Vitório Zanetti, ou ligue 3551-2202, 99079-2376. Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Vila Rica Gás, Super Gás Brás e água mineral Ingá. 3551-2879, 3551-2879. Chama que é super. Atenção, cliente amigo, a Azevedo traz pra você novidades imperdíveis. Corra e confira. Dividimos as suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Azevedo, de A a Z, o melhor pra você. Rua Conde de Bobadela, 72, Centro, em Ouro Preto. Central do Ouvinte. 3551-7777. O Premier chegou na Vero. Assine agora e acompanhe canais ao vivo com a maior cobertura do futebol nacional e dos principais campeonatos estaduais. E o melhor, tudo isso com internet de verdade. Acesse verointernet.com.br ou ligue 401020 e consulte as condições. Essa é para quem é fã de chuteira, gramado e internet turbinada. Vero, internet de verdade. Seu estofado novo de novo é com a GT Lava Jato. Mais limpeza, confiança, menos odores e mais segurança. Confira nossas condições para deixar seu sofá, colchão, cadeiras e tapetes como se tivessem acabado de sair da loja. Limpezas a partir de R$20. É só no GT Lava Jato. Faça seu orçamento sem compromisso. GT Lava Jato, Rua das Hortências, 61, Santa Cruz, 98612-9541. GT, a melhor opção de limpeza de estofado na região. Real FM. A rádio que adora fazer a festa com você. Premaf é o lugar certo, é qualidade em pré-moldados de concreto. Na Premaf você encontra a melhor laje da região. Somos há 24 anos a melhor solução em lajes. Além de termos entrega rápida, atendemos as normas ABNT e NBR. Solicite uma visita técnica sem custo. Premaf, a melhor solução em lajes, construindo para toda a vida. 31-3552-4000. Premaf. Venha se qualificar para o mercado de trabalho na Moraes Treinamentos. São mais de 90 opções de cursos para você alavancar a sua carreira profissional. Cursos autorizados pela Secretaria de Educação, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Polícia Federal. Siga-nos no Instagram, @Moraes_Treinamentos. Moraes Treinamentos e Consultoria. Rua Bom Jesus, 23, Barro Preto, Mariana, em cima do Cicobi. 3558-5679. É logo ali, juntinho, é bem ao lado. Farid, é bem aqui. Completo, completo e variado. De tudo tem um bocado. Farid, é bem aqui. Tão perto, tão completo é pra você e pra mim. Farid, é sempre assim. É nosso, é dele, é dela, é meu. Tão perto, tão completo, tão seu. Facebook, Instagram, na mídia social. Só dá a Real. Real Entrevista. Agora faltando 9 para o meio-dia, instantes finais, infelizmente, porque o bate-papo tá bacana, o assunto tá legal demais, Kelson. Então, considerações suas finais aí ou alguma outra questão que você queira falar pra gente? Pô, primeiro valeu pelo convite, bom estar aqui. Primeira vez que eu tô numa rádio, inclusive. Falando na rádio, nas ondas do rádio. Então, muito bom pelo convite mesmo. E cara, uma coisa que eu comento bastante lá na prefeitura, que a gente tem conversado bastante, é que é o seguinte: não é uma parada muito difícil de diversificar a economia daqui, sabe? Parece que é uma missão quase impossível, isso nunca vai acontecer, mas não é. Não é. Sacou? Tipo, a gente consegue sim, em Ouro Preto, das cidades da região, eu digo sem medo de errar que é a mais fácil de conseguir diversificar sua economia. Por quê?
a gente tem uma cidade que é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio cultural, né, todo mundo fala que é um cartão postal, o museu a céu aberto, tem muitos nomes para dar para Ouro Preto. E tudo isso, Ouro Preto tem e outras cidades não tem como aqui. Né? E por causa disso, a gente consegue sim diversificar nossa economia com base em tecnologia, economia criativa e outros pontos. O caso de Santa Rita do Sapucaí, que todo mundo sempre fala, que é uma cidade lá do sul de Minas, e que hoje é o polo da eletrônica no país, é Santa Rita do Sapucaí. Só que é bom lembrar que até a década de 50, Santa Rita do Sapucaí era tipo Ouro Preto e Mariana. Só que ao invés de ser com mineração, era com café. Só tinha produtor de café ali. Até hoje, alguns dos maiores dos produtores de café do Brasil são de lá. Mas o que aconteceu? Depois que teve uma mulher que criou uma escola técnica, a primeira escola técnica do país é de Santa Rita do Sapucaí, e levou o conhecimento de eletrônica e começou a fomentar a eletrônica, depois de um tempo, lá virou o polo da eletrônica. A urna eletrônica saiu de lá, entre outros projetos vieram de Santa Rita do Sapucaí. Antena de rádio, parabólica, todo mundo viu, mas até a antena da rádio, qualquer coisa, é tudo comprado lá. E na urna, tem gente por aí colocando em xeque, a credibilidade foi proveniente de... Foi de lá. Só ir lá e reclamar com o pessoal lá. Tá pensando que Minas Gerais é bagunça, né? Não, meu filho. Não, Santa Rita do Sapucaí tem várias tecnologias que saíram de lá e até algum tempo atrás, porque o que são aí 70 anos na história da humanidade? Passa como um piscar de olhos. Então, assim, eles conseguiram diversificar bastante a economia deles e quem tava lá antes falava que era impossível, sacou? Então, é possível fazer. A gente tem até um ponto positivo em relação a eles, que a gente tá muito próximo de Belo Horizonte. Eles estão a 450, 500 km de Belo Horizonte, a gente tá a 100 km. Então, tá muito fácil chegar na capital. Tem aeroporto perto, tem a UFOP, tem o IF, o pessoal já produz tecnologia aqui. Então, assim, é possível sim diversificar a economia da cidade. A gente não precisa... falar, não, vão sair todas as mineradoras amanhã daqui, entendeu? Mas a gente pode saber que sim, em algum momento elas podem sair, ou a gente também pode não ser dependente delas, e a gente mesmo falar que não quer. E isso pode não demorar tanto tempo. A gente tem uma produção cultural e tecnológica muito boa já hoje na cidade, e eu acho que é um caminho natural a cidade se tornar, antigamente aqui foi o farol dos bandeirantes por causa do Pico Itacolomi, né, que era o farol dos bandeirantes, e aí veio um monte de colonizador para tirar o que era nosso e levar para fora. Dessa vez a gente pode ser um farol de tecnologia, só que a gente não vai deixar levar para fora, a gente vai fomentar isso aqui. Portugueses, devolvam nosso ouro. Tipo isso, a gente pode ser esse farol de tecnologia na região tranquilamente, a gente já tem uma rede hoteleira boa, a gente tem uma mão de obra boa aqui na região, a gente pode aumentar essa mão de obra, igual eu falei, levando para quem hoje ainda não tem esse conhecimento de tecnologia. A gente já tem IF, o FOP, tem tudo aqui, tem uma natureza excelente que também a gente tem que preservar até mais, inclusive. Então assim, tem muita coisa que Ouro Preto sai na frente de várias outras cidades que mostram que sim, a gente tem um caminho muito bom para diversificação econômica. Eu acho que quem está hoje no governo municipal tem feito o que não foi feito há muito tempo, não foi feito antes. Vide que agora a gente vai ter uma política de inovação local. A gente tem 6 meses da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma secretaria que nem existia antes, não existiu antes. Então era todo o desenvolvimento econômico de Ouro Preto acontecia como até existir a secretaria? Era cada um faz o seu, né? Sim, e corre para um lado. Agora não. Não era de forma ordenada. Agora é ordenado com gente que entende dos assuntos ali, entendeu? O Felipe Guerra, ele entende como que funciona o negócio, a parte de inovação e tecnologia, todo mundo ali entende o que está fazendo. Então, pensa bem, quanto tempo tem Ouro Preto para agora ter uma secretaria que desenvolve economicamente? Então faz sentido demais, com movimentos bem feitos sendo feitos agora, a gente conseguir diversificar a economia e ampliar o que existe também. Só que antes não foi feito, porque antes cada um fazia a sua ideia. Vou fazer um parque tecnológico. Alguém perguntou se precisava ter um parque tecnológico aqui antes? Foi perguntado? As empresas queriam para lá? Foi uma ideia de um grupo específico? Como é que funcionou isso? A lei de inovação, que só ajudou algumas empresas a ficar aqui, não atraiu nenhuma nova empresa. Agora a gente tem uma política de inovação. Ter uma lei é uma coisa, ter uma política é outra. Faltava isso, uma política de inovação para ter isso. E agora a gente tem, por exemplo, o projeto do PAD, da Samarco, que é o programa de diversificação econômica, que aí a gente está falando de turismo, de agropecuária, de empreendedorismo, tudo num lugar. Então tem várias coisas convergindo ao mesmo tempo. Agora, então acho que é um momento muito bom agora para que esse passo rumo ao futuro seja de fato feito aqui em Ouro Preto.
Rodrigo? Kelso, agradecer, a entrevista foi legal demais, acho que é muito didática, muita gente aprendeu muita coisa, eu incluso, tá? Foi muito legal a entrevista e leve uns assuntos que muita gente tem até medo, falando, que esse cara tá falando? Você conseguiu trazer de forma leve para os nossos ouvintes, foi muito prazerosa, inclusive, a entrevista. Obrigado pela presença e, cara, você falou que acha que é fácil, é porque tá sendo feito por gente competente, porque se fosse fácil já teria sido feito antes. É fácil agora, né? Agora tá fácil. Então, assim, parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido aí. Realmente não tem o que se falar sobre isso. Um negócio muito... pode trazer muitos frutos para Ouro Preto. E muito obrigado pela entrevista. Eu quero marcar um com você só pra gente falar de videogame. Acho que vai ser legal. Vai ser massa. Vamos falar. Bom demais. Olha, faltando agora 2 para o meio-dia, a gente fecha aí o Real Entrevista de hoje e também o Manhã Real na programação da 90.1. Hoje, quarta-feira, 6 de julho, ano 2022, a revolta de Sandro, né, Sandro, na Real FM, que agora a gente vai estar junto aí, não necessariamente nessa mesma ordem, mas mandando o que tem de bom aí pros outros aí, as notícias, informações, enfim. Kelson pela participação, né, e como o Rodrigo disse, numa linguagem didática, de forma que pessoas que, assim como eu, que não entendem os termos e muito menos o que é a funcionalidade deles, trouxe aqui pra gente poder entender o que é, como se faz e que tem em Ouro Preto e qual a importância dessas presenças, desse trabalho, dessas empresas, dessas ações aqui no nosso município. Amanhã estarei de volta com Satine Sato, Rodrigo Guerra e Gilson, né, enquanto o Romizeira está aí, né, em plena recuperação para voltar belíssimo à condução do nosso mais badalado programa da Rádio Real 90.1 FM. Então, pouco de beijos para todos vocês, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Simbora, agradecendo mais uma vez aí o Kelson, então fechamos o Real Entrevista e eu tô indo nessa e daqui a pouquinho tem a segunda edição aí do Jornal da Real que você confere aqui na 90.1. E esse programa, faltou Jaelvis. Desculpa. E esse programa, todo mundo em coro, Jaelvis. Desculpa a vergonha que eu passei. Sempre na medida certa. Você ouviu o Manhã Real, aqui na Real FM 90.1. Real FM. Pretano, a Secretaria de Obras tem um recado para você. Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações,